Pessoal, bem-vindos a essa aula. É a aula número 4, classificação dos seres vivos. Na aula passada, eu já fiz uma introdução sobre esse tema e hoje eu vou continuar. Então, essa imagem que eu trouxe inicial é uma imagem que tem no livro de ciências também. Vocês podem ver que são roupas, acessórios, né? A gente tem o nome classificação, né? Ele é feito para nos auxiliar a organizar as coisas. Então, a gente tem nessa imagem acessórios, calçados, nós temos roupas, né? Nós podemos classificar por cores, nós podemos classificar por tipo de roupa, se é camiseta, se é bermuda. Nós podemos classificar se é para usar no verão, se é para usar no inverno. Então, a classificação de um armário de roupas, ela é muito particular, né? Nós podemos escolher como que a gente vai fazer isso. Agora, olha só a encrenca, que é classificar toda essa galera aí. Isso nem representa tudo que existe, né? Imagina classificar todos os seres vivos do planeta, pessoal. A gente tem uma estimativa de que existam de 7 a 10 milhões de diferentes tipos de seres vivos. E cerca de 1,5 milhão é conhecido. Ou seja, tem muito mais ser vivo para a gente descobrir do que a gente já descobriu. E a gente precisa classificá-los e precisa ter um padrão para isso, porque do mesmo jeito que eu classifico aqui no Brasil, eu classifico uma espécie no México, eu classifico uma espécie na Austrália, né? Então a gente precisa ter uma padronização na classificação, tá? De todos os seres vivos que existem. Aqui eu quero fazer uma revisãozinha com vocês, tá? De uma classificação que a gente conhece bem, que é a classificação em reinos. Nós temos 5 grandes grupos, onde a gente jogou toda a galera que existe nesses 5 grandes grupos. Como que a gente fez para classificar todos os seres vivos em 5 grandes grupos? Nós analisamos a quantidade de células do ser vivo, o tipo de células que ele tem e o tipo de obtenção de energia. E aí a gente conseguiu classificar todos os seres vivos num desses 5 grupos aqui, tá? Então a gente tem os monera, que são as bactérias, unicelulares, procariontes, autótrofas e heterótrofas. Temos os protoctistas, que são unicelulares e pluricelulares, eucariontes, autótrofos e heterótrofos. Temos os fungos, que são unipluricelulares, eucariontes e heterótrofos. As plantas, que são todas pluricelulares, eucariontes e autótrofas. Os animais, que são todos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. E os vírus, que não fazem parte dessa classificação, né? Lembrando que vírus não é considerado um ser vivo pela maioria dos cientistas por não possuir células. Agora, gente, vamos olhar para essa tabelinha aqui que vocês já conhecem da aula passada, que eu passei ela rapidinho. Olha só, se eu pegar um ser vivo, que ele seja pluricelular, eucarionte e heterótrofo, ele poderia ser tanto um animal quanto um fungo, não é? Porque poderia ser um fungo pluricelular, eucarionte e heterótrofo. Então, quer dizer que existem outras características que eu tenho que observar nos seres vivos para poder classificá-los bem, tá? Existe uma infinidade de características que eu posso observar, mas a gente tem 4 tipos básicos de caracteres para observar no ser vivo. Caracteres morfológicos, fisiológicos, comportamentais e moleculares. Nós vamos ver eles daqui a pouquinho, tá? Bom, continuando então, né? Aqui a gente tem uma ilustração que está nos mostrando esses 5 grandes grupos, ou seja, esses 5 grandes reinos. Os moneras, protistas ou protoctistas, fungos, plantas e animais. E eles estão organizados como se fosse uma arvorezinha, né? Isso acontece porque a gente tem uma representação que a gente chama de árvore da vida, que ela nos auxilia graficamente a mostrar quais são os grupos que são mais próximos dos outros na história da evolução. É claro que esse desenho aqui é um desenho muito simples e não está nos ajudando tanto, né, a verificar quem é mais próximo de quem. Mas a gente tem diferentes tipos de árvores da vida, que a gente vai ver daqui a pouco também, que nos auxiliam, né, visualmente a observar
qual ser vivo é mais parecido com qual ser vivo, ok? Na história da evolução. Então, olhem só para essa tabelinha, gente, só para vocês terem uma ideia. Até hoje, nós conhecemos cerca de 1 milhão de animais, mas se estima que existam 7 milhões e pouco, olha só, quase 8. Plantas, a gente conhece 215 mil, mas tem muito mais ainda, né, para a gente poder classificar e descrever e saber quem é, tá? Se é uma planta com flor, se é uma planta sem flor, né? Fungos a gente conhece em torno de 43 mil, protistas em torno de 8 mil. Então, o que acontece? À medida que a gente vai pegando um ser vivo que a gente não conhece e a gente vai observando ele, a gente precisa classificá-lo. E o sistema de classificação que a gente usa se chama classificação natural. Classificação natural leva em consideração a história evolutiva desse ser vivo, ou seja, a relação de parentesco desse ser vivo. Então, na hora de eu classificar um ser vivo, eu vou observando que se ele é mais parecido com quem na história da evolução, ele está mais próximo de quem? Um cão, por exemplo, está mais próximo de um cavalo ou de um coelho? O que vocês acham, né? A história evolutiva, a observação de características, essas 4 que eu falei, né? Morfológica, fisiológica, comportamental e molecular, vai me dar resposta, tá certo? Então, como caráter morfológico, a gente tem, por exemplo, os tipos de folhas de uma planta. Olha só, a morfologia, ela me fala da aparência do indivíduo. Então, como que é o jeito daquele ser vivo? Como são as folhas daquele ser vivo? Como que é a coloração daquele ser vivo, né? Tá? Isso é um caráter morfológico. Caráter fisiológico nem sempre eu vejo. Quando eu olho para uma planta, eu não vejo o gás carbônico entrando e o oxigênio saindo da planta. Mas se eu estudar a planta, eu observo, eu consigo verificar que na fisiologia dela, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Isso faz parte do funcionamento de um organismo, né? Quando eu estudo um ser vivo, eu consigo perceber, né, da fisiologia dele, se ele tem ou não veneno, por exemplo, se ele é peçonhento ou não, tá? Isso é um caráter fisiológico. Caráter comportamental, por exemplo, aqui a gente tem hábito de vida noturno. Eu estou observando o hábito de vida daquele ser vivo. Ele vive à noite, né? Ele vive durante todo o dia, mas ele tem as funções dele de caça, alimentação, de noite. Então, no caso, a coruja, vagalume. Eu posso ter o hábito de vida marinho, o hábito de vida terrestre, né? Diferentes tipos, né? E mais recentemente, a gente tem um tipo de característica muito importante que revolucionou a ciência, que é o caráter molecular. É quando eu observo o material genético de um ser vivo, eu verifico a sequência desse material genético, olha só, e eu verifico se esse material genético, né, por exemplo, de um chimpanzé, é mais próximo do que? De um sagui ou de um orangotango? De qual ele é mais próximo, né? Então, observando o material genético, eu vou conseguir responder isso, tá? Então, são esses 4 caracteres que eu utilizo para verificar quem é mais próximo de quem na história da evolução. E aí eu consigo gerar uma coisa que se chama árvore da vida, tá? Aqui a gente está vendo um esqueminha dessa árvore da vida, mas se vocês colocarem no Google a palavra árvore da vida, vai aparecer vários tipos de árvore da vida, tá? Tem vários tipos de representações. Uma coisa importante de observar na árvore da vida, seja qual for a representação dela, é que sempre a gente vai ter um ancestral em comum. Nesse caso, a gente está falando do ancestral em comum a todos os seres vivos. Quem é esse ancestral? Quem é que lembra? É aquele ser vivo que surgiu no planeta Terra, naquele oceano primitivo, que tinha um jeitão de bactéria, lembram disso? Então, esse é um ancestral em comum, ele é o tataravô de todo mundo, ó, tá? A partir dele teve um processo de evolução ao longo de milhões de anos e surgiu um monte de tipo de ser vivo e continuam surgindo e se diferenciando, né? Então, aqui a gente tem os 5 grandes reinos, se vocês percebem, tá? Mas eu poderia entrar dentro de um reino
E dentro desse reino tem várias ramificações.